Gravando. Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo, pedindo para a espiritualidade amiga que todos possam entender direitinho o que a gente fala, que esses trabalhos transcorram em paz, que os mensageiros de Jesus estejam junto a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo ouvido falar de ver Jesus para o conhecer, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu num sicômoro, era uma árvore pequena, para ver, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu logo desceu e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe o restituo 4 vezes tanto. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas 19:10. Bom, então vejam, só aquela força magnética, né, de Jesus já fez com que o Zaqueu se modificasse rapidamente, né? Então a gente pode deduzir, né, que Jesus tinha um poder muito grande em relação a nós todos, né? Ainda espíritos muito sofredores, espíritos atrasados, né? E Jesus, com toda a sua majestade, você vê, ele nem conhecia o Zaqueu, né? O cara estava em cima de uma árvore, ele já chamou o Zaqueu pelo nome. Então vejam o alcance, né, da, da mediunidade de Jesus, né? Até onde ia tudo isso, né? Bom, mas vamos, aí, esse capítulo é interessante de ver, né? Mas como foi pequenininho, a gente já vai começar o nosso aqui, nosso livro aqui, né? É, nós estamos aqui numa parte que a Adelaide, que é um espírito elevado, está para desencarnar, né? E, e ela já conversou com o Dr. Bezerra de Menezes, então era uma trabalhadora da casa espírita, né? E não ia ter grandes problemas. Então vamos começar aqui. Eu estou no meu livrinho aqui, é página 370. Vou começar no primeiro parágrafo. A irmã Zenóbia desejava vê-la. Bom, vamos fazer sempre a mesma coisa, né? Se alguém quiser interromper, fica à vontade. E se alguém quiser colocar qualquer coisa que eu falei, fica também à vontade, tá? Então vamos lá. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático administrava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se do seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento, né? Então,
Quer dizer, a irmã Zenóbia utilizava ela para os trabalhos mediúnicos. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra de Menezes, né? Então, ela, a palestra antes foi com o Dr. Bezerra de Menezes, que conversou com Adelaide. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convenientes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-se a derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estritamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria antes as dificuldades que se agravavam? No íntimo estava preparada, no entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava-se à redoma de pensamentos retidos a interceptar-lhes a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes e dos amigos. Como portar-se ante esta situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Em lançar-se em vastos compromissos, tornar assim voluntariamente a escória espiritual de muitos. Então, quer dizer, ela era muito importante nos trabalhos desse centro espírita, né? Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. Está acontecendo aqui comigo também, né? Já está começando a falhar o meu também, tá? A máquina fisiológica atingir o fim. Bom, o meu não atingiu o fim ainda, né? Mas já está mais para lá, né? Não conseguiria manter-se ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado, em face de doente aflito, e observou, por fim: reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vida, operar-se-á necessária descentralizada do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço de cada um. Então, aqui está mostrando, né, que ninguém é insubstituível em lugar nenhum, muito menos em centro espírita, né? Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitarei para dirigir-me aos meus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desabrigavam dos trabalhos imediatos na costa. Discorreu também brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por. Deixa eu colocar a lua aqui. Olvidou por minutos a situação de que ele era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem.
propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo, bem disposta, reanimada. Então, quer dizer, ela já tinha bastante consciência das coisas, né? Diferentemente dos outros casos em que a gente viu. Porque, vejam, aquele primeiro caso lá que a gente viu, que eu não lembro o nome do fulano, ele também era espírita, né? Mas ele ficou preocupado com a família e dificultou a transferência dele para o plano espiritual, né? E essa aqui não, essa aqui me parece que está tudo em ordem. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar com a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referente às articulações previstas. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário em vista da extrema passividade da enferma, então, quer dizer, ela absorvia aquilo com grande facilidade, né? Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de um novo impulso. Quer dizer, é aquela, né, aquela melhora antes da morte, né, para todo mundo se desligar, né? Melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores do nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para eles objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Aos poucos, homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores, né? Então, quer dizer, eles estão preparando o ambiente, né? Muito provavelmente para ela dizer um adeus para aqueles que colaboravam com ela no centro espírita, né? Luzes e flores da nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos juntos de todos, em atitude vigilante para manter um imprescindível padrão vibratório. Quando, em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive então a oportunidade de verificar mais uma vez
o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despendia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com o extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho aqui somente para fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor das suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, ao nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço e de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Quer dizer, eles, né, naquele intuito de que a Adelaide ficasse lá, eles estavam, de alguma forma, retendo ela, né? Há dias o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mais esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da nossa vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte, em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinária gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade da ação individual no campo do bem. Quer dizer, do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços alheios, de mãos alheias? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento das vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a libertação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição, com intentais reter a missionária do bem, é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos no trabalho e improrrogável da autorrealização, e pretenstais orfanato espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Então, quer dizer, ela está dando uma aula aqui, né? Porque normalmente, quando a gente perde algum ente querido ou vai perder, a gente ainda não conseguiu vencer essa etapa, né?
de ficar longe por um período, né? Porque é só por um período, né? Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barros frágeis. Criais semideuses e gastais no incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo do altar da mente, infundindo-lhes vida fugaz e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência, se falha. Após o início da execução para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados, se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento da renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas, compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna? A vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terá outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e previa-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora, que vos precederá na grande jornada liberativa, né? Então, veja, quando a gente realmente entender que isso é uma dificuldade que todos nós temos ainda, né? Na realidade, o espírito anseia por essa liberdade, né? Mas nós ainda não conseguimos entender isso. Por isso que a gente fica, às vezes, prendendo a pessoa aqui no plano terrestre, né? Mas é a libertação que é aquilo que o espírito quer, né? Tudo bem? Acho que não tem dúvida, porque aqui é tudo descritivo, né? Não tem muito o que falar, né? Vamos lá. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçáveis emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu: Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em contínuo convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos do valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo o tempo de apostolado pessoal e direto, traçando-nos no serviço dignificante por muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade,
para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se nesse instante como se lhe atendesse de muito altos os aspectos silenciosos, apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsificantes, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorridos longos silêncios durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia e voltou a dizer em tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra desse pouso de amor que surgirão dificuldades, talvez invencíveis, para que seja substituída no leme da direção geral? Entretanto, sabeis que vossa irmã, não constante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, a qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe desponhais a fronte amiga, a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conheceu a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis de modo algum que lhe pertence. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partindo-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente da irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células da carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a a entrar em contato com os despauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como o pássaro a sentir a exigibilidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa dele, recebeu a seguinte explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor, extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético ao qual o fluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento dessa hora robusteceu-se-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios, né? Então, quer dizer, ela já estava bem para lá de para lá, né? E com benévola expressão afagou carinhosamente a enfermo, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas as suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante,
novamente abatida e rogou tímida, se lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito, e, mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesmo durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro da minha perplexidade, esclarecendo: a cooperação do nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a existência terrestre, o precioso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicara com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado, quer dizer, aquele fio de prata, né, que liga o espírito. Agoniante estava livre, enfim. Abriu-se a casa e a visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbio, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudências recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhe o precioso concurso nos abnegados anos de permanência na costa. Adelaide, serena e confiante, cercada de inúmeros amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Vou parar aqui porque depois a gente vai para o outro capítulo, que é o capítulo final, já, tá? A gente já resolve logo. Então, vejam que vale a pena a gente investir na nossa espiritualização, né? Porque imagine uma situação dessa, onde ela mesma conseguiu auxiliar no desencarne, né? Então, eu diria que isso é uma grande conquista do espírito, né? E a gente também pode ser capaz de tudo isso, né? Porque basta se esforçar. Vitor, quer fazer alguma consideração a respeito? Ô, meu amigo, não, acho que você deixou bem claro, né? Essa importância, né, da gente buscar esse esclarecimento que mais vai nos auxiliar quando a gente mais precisar, porque por vezes a gente pode achar que, não vou me lembrar, enfim, mas tá gravado, né? Fica gravado conosco. E quando a Exatamente. gente precisar, vai vir no nosso auxílio, sim. Então, isso é o mais importante. E lembrar também sobre a importância do conhecimento, né, que a gente tem na doutrina, essa questão da continuidade da vida, das reencarnações, né? Que mexe com a gente, né? De uma forma positiva, que nos devolve a esperança, porque muitas vezes a gente pode achar que se não for da forma que a gente quer naquele momento, tá tudo perdido, e a gente aprende que Deus reserva o melhor no momento certo a cada um de nós, né? Então, essas reflexões são bem válidas e a gente tem que estar sempre retornando nesse assunto para a gente se lembrar quão importante é estarmos aqui e quão importante é esse caminho que a doutrina espírita nos oferece. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Muito bom, é isso mesmo, Vitor. A gente tem que agradecer a oportunidade, né, que a gente está tendo de conhecer a doutrina, né? E o mais importante, né, a gente tem que colocar ela em prática, que é o mais difícil, né? Mas é uma grande experiência para nós. Eu acredito que quando a gente for desencarnar, vai ser muito diferente das
desencarnações anteriores que tivemos. Bom, eu vou encerrar aqui, a Bia está aí presente, né? Vai chamar a segunda parte. E aqueles que puderem ficar para a segunda parte será muito bom. Aqueles que não puderem, desejo uma boa semana e alguns nós vamos nos ver amanhã mesmo, tá certo? Então, desejo uma boa noite, obrigado e vamos continuar na segunda parte. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Arlete. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Carol. Marisa. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Lu, boa noite, Lu. Tchau, até amanhã. Amanhã tem estudo, hein? Tá desligado o microfone. Vai cair aqui.